Esporte e justiça nem sempre caminham juntos, mas foi exatamente isso que aconteceu no Grande Prêmio da Argentina de MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Eu já vou começar pedindo para vocês me contarem. Alex Espargaró era ou não o cara certo para vencer na MotoGP com a Aprilia? Na minha opinião, não tinha ninguém melhor. Ao longo dos anos, o Alex foi o cara que mais trabalhou para que a RSGP fosse uma moto vencedora na MotoGP. Até porque nenhum outro piloto ficou na Aprilia tanto tempo. A fábrica de Noale passou por um monte de mudanças no quesito piloto. Por erro deles até. Porque quando a gente pensa numa moto que tem que se desenvolver, não adianta você ficar contratando piloto inexperiente, não adianta você ficar pensando em novato. Novato é bom, muitos deles funcionam super bem na MotoGP. Tá aí o Marc Marques, que nunca vai deixar a gente mentir, né? Na hora que ele subiu, ele logo foi um fenômeno, saiu ganhando tudo, foi campeão no primeiro ano e tudo mais. Então ele logo provou que um novato pode sim ser campeão no primeiro ano. Só que ele tinha uma moto que estava desenvolvida, ele tinha uma moto que funcionava, ele tinha uma moto que era boa. Não era o caso da Aprilia. A Aprilia tinha uma moto que precisava ser desenvolvida. Ela tinha uma moto que precisava ser preparada para a MotoGP. A Aprilia tinha que percorrer o caminho todo. Ela tinha uma moto que não estava lá. Ela tinha uma moto que precisava dar os primeiros passinhos na MotoGP. Então ela precisava de alguém que conhecesse a categoria, que soubesse aonde a moto podia chegar e como levar ela até lá. Então ela precisava de alguém que tivesse experiência. Ela precisava de alguém que soubesse fazer esse trabalho. Então, o que ela fez ao longo do caminho foi destruir um monte de piloto. Ela fez isso com o Sam Lowes, ela fez isso com todo mundo. A história do Sam Lowes é terrível, né? Porque ela contratou o cara e desde o começo ela mostrou uma má vontade tremenda com ele. Porque ela achava que não, ou ele vai ser um fenômeno, então ele era um horror, tira esse cara daqui imediatamente porque ele é péssimo, pelo amor de Deus. E não era essa a história. A história era que ele só não tinha o que ela precisava naquele momento. Então, o Alex foi um pilar, ele foi a parte mais sólida da história da Aprilia. E aí vieram outros pilotos, talvez o Scott Redding também não tenha tido o tempo que a Aprilia precisava, talvez ela certamente não teve a paciência que precisava ter, né? Ou talvez ele também não tenha tido, porque deve ser difícil para um piloto também ter essa consciência de que, ai, calma, é um processo, é um desenvolvimento. O próprio Alex admitiu no domingo que em 2018 ele sentou com a mulher e falou assim: chega, tô cansado, não aguento mais, eu tô caindo milhares de vezes ao longo do ano, eu termino a corrida em 18º, eu não aguento mais, eu sou novo, vamos fazer outra coisa. E foi ela que falou pra ele: não, calma, vamos pensar e tal. Ele conversou com a Aprilia, e a Aprilia fez as mudanças que eram necessárias. Então, não tinha ninguém melhor para subir no topo do pódio. Por que eu falo que a justiça foi feita? Porque se a gente olhar para a Ducati, quem remou a Ducati para levar a Ducati para o topo do pódio foi o André Dovizioso, mas não foi ele que conseguiu a primeira vitória nesse processo de reconstrução. Quem venceu foi o Iannone. A primeira vitória veio com o Iannone. Se a gente olhar para a KTM, o Pol Espargaró foi o pilar da reconstrução. Ele foi o cara que era o cara de confiança, ele era o cara que estava sempre ali, que tinha confiança de todo mundo, que botava fé no projeto. Mas também não foi ele que conseguiu a primeira vitória. Então, com o Alex Espargaró, a justiça foi feita. Foi ele que conseguiu o primeiro pódio, foi ele que conseguiu a primeira pole e foi ele que conseguiu a primeira vitória. E mais do que ser justa com a história dele, com a Aprilia, o resultado do GP em termos de Rio Hondo foi justa com a carreira dele, né? O resultado foi justo com ele. O Alex entrou nessa corrida na Argentina como um piloto que ia entrar para a história, como um cara que estava fazendo a largada 200 na MotoGP, e como o único piloto a chegar nessa estatística sem nunca ter vencido. Então na corrida 200 ele foi lá e venceu. Ele falou: olha, eu não vou chegar nessa estatística sem vitória. Ele chegou e venceu. Então, na corrida 200 dele, ele entrou para o ranking com vitória. Mas ele era, de todos os 24 pilotos do grid da MotoGP, né, do grid regular, o único piloto que não tinha vitória em nenhuma das categorias do Mundial de Motovelocidade. Agora ele tem.
E ele tem uma vitória que é daquelas para ficar marcada nos livros dos recordes, né? Não é uma vitória qualquer. É uma vitória com um construtor que tem um departamento de corridas minúsculo, que tem uma história de, né, confusa até, porque a Aprilia teve um processo confuso, né? Ela contava com um piloto que foi suspenso por doping e ficou esperando esse piloto suspenso por doping e insistiu em esperar pelo piloto suspenso. Então, teve todo um processo de como ela vai se reconstruir, de como ela vai se recuperar. A chegada do Máximo Rivola foi determinante para a Aprilia se tornar o que ela se tornou hoje. O Alex falou que hoje a Aprilia pode brigar pelo título. E talvez possa mesmo, porque a Aprilia cresceu bastante nos últimos anos. A MotoGP está cada vez mais imprevisível. Hoje a gente tem 6 fábricas que conseguem brigar pelo pódio, 6 fábricas vencendo, são 9 pilotos diferentes no pódio em 3 corridas, né? São 6 pilotos, são 9 pilotos que foram ao pódio nessas 3 corridas, 9 pilotos diferentes. Então a MotoGP vive um auge maravilhoso e a Aprilia faz parte desse momento. Então Justiça e Esporte caminharam juntos, sim, e acho que deu para ver que todo mundo ficou feliz com a vitória do Alexis Espargaró, né? Todos os pilotos ficaram felizes, o próprio Jorge Martin, que foi o cara que foi derrotado, estava mais do que feliz em ter perdido a corrida, porque perdeu para um amigo, para alguém que teve participação na carreira dele. Se vocês não viram a história, tem lá no Grande Prêmio, o Martin contou que o Alex deu casa, deu comida, deu um lugar para ele treinar, quando ele não tinha nada, porque o Martin vem de uma família mais humilde, ele não tinha grana mesmo para competir no começo da carreira, e o Alex foi esse apoio para ele. Então é um cara que todo mundo ficou feliz por ele, acho que vocês também, eu fiquei certamente, porque acho que era um cara que provou que ele pode não ter o maior talento do mundo, mas ele trabalhou pra caramba para chegar nesse resultado. Então foi bacana de ver que um dos caras mais trabalhadores do grid também conseguiu chegar lá. Então me conta aí o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem. Valeu!